Boa noite. Boa noite. Acusado por ex-colega de ministério e investigado na comissão de ética, Gedel consegue apoio da base aliada de Temer. Mais de 30 advogados são presos no estado de São Paulo suspeitos de integrar uma célula criminosa do PCC. Ex-governador do Rio, Antony Garotinho, recebe alta médica e passa a cumprir prisão domiciliar. Temer se reúne com 23 governadores para discutir uma saída para a falta de dinheiro nos estados. Sintomas da crise. Começa mais um feirão para orientar quem quer renegociar dívida vencida e limpar o nome. Um mês depois da chacina dos 5 amigos em Mogi das Cruzes, a polícia paulista ainda tenta chegar aos assassinos. A taxa de desemprego no estado de São Paulo chegou a 12,8% no terceiro trimestre. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é o pior resultado da série histórica que começou em 2012. São 3 milhões e 100 mil desocupados no estado. A taxa de desemprego regional está acima da média nacional de 11,8%, que já havia sido divulgada no final de outubro. E começou hoje no Shopping Itaquera, na zona leste de São Paulo, mais um feirão limpa-nome da Serasa. Além da possibilidade de renegociar as dívidas com 19 empresas diferentes, há também palestras sobre educação financeira. O Fernando pegou um empréstimo de R$10 mil no banco para comprar o próprio táxi. A crise piorou, o negócio não deu certo e o que era investimento virou dívida. O jeito foi renegociar o valor no feirão limpa-nome. Foi acumulando, porque você não tem só essa dívida, você tem a dívida da família, tem a dívida da sua casa, você tem um monte de dívida. Minha esposa está desempregada, então o emprego dela, que ajudava metade, teve que sobrecarregar tudo em cima de mim. Aqui o consumidor conversa diretamente com os credores e pode conseguir bons descontos e também o parcelamento das dívidas. A Vera aceitou a proposta da empresa. A dívida com o banco foi de R$1.000 para R$300. Eu acho assim que as parcelas que eu parcelei assim vai dar para me pagar e eu vou ficar mais tranquila, né? Que pelo menos eu vou conseguir limpar meu nome. Segundo a Serasa Experian, em agosto deste ano foram registradas 4 milhões de pessoas com dívidas atrasadas na capital paulista. Um número que representa quase metade da população adulta da cidade. Já o estado de São Paulo aparece com 14 milhões de inadimplentes no mesmo período. Isso se deve a várias questões que vêm acontecendo, mas principalmente ao cenário econômico que a gente tem. Quando você tem uma inflação alta, que diminui o poder de compra do consumidor, você tem juros altos, onde a dívida que aquele consumidor já tem, ela acaba subindo. E desemprego, que está diretamente ligado à inadimplência também, isso acaba sendo uma combinação que faz a gente ter o cenário hoje que a gente tem de inadimplência. O primeiro dia do evento surpreendeu os organizadores com um movimento intenso. Mas eles alertam os interessados que não basta só aparecer por lá. A primeira dica é que esse consumidor venha com o dever de casa feito, ou seja, que ele faça as contas do orçamento doméstico dele e veja efetivamente qual o espaço que ele tem para encaixar uma parcela de pagamento de dívida. Para a gente é extremamente importante que esse consumidor venha com esse cálculo feito, porque senão o limpar o nome pode se tornar um problema lá na frente e uma nova inadimplência. A Patrícia ficou desempregada durante 2 anos e voltou ao mercado de trabalho nos últimos meses. Com a dívida resolvida, ela decidiu cancelar o cartão de crédito. Agora, compras só em dinheiro. A gente vai ter que se organizar para não entrar mais em dívida. Vai dar para fazer compra agora no Natal, final de ano? Ah, dá sim, a gente faz um jeitinho, né? É tudo à vista, é tudo à vista. Então vai continuar assim. O feirão Limpa Nome vai até sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Os interessados em renegociar as dívidas não podem esquecer de levar o CPF e também um documento de identidade com foto. O feirão também acontece online. O site é o serasaconsumidor.com.br/feirão. Mais de 30 advogados são presos por suspeita de ajudar uma facção criminosa de São Paulo. Entre os detidos está o vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Luiz Carlos dos Santos. Ele é suspeito de ter recebido mais de R$130 mil do crime organizado. A sede do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, no centro de São Paulo, foi um dos locais de busca e apreensão da operação.
A polícia recolheu 2 computadores usados por Luiz Carlos dos Santos, vice-presidente da entidade. Ele integrava um grupo de advogados suspeitos de ligação com um crime organizado. No total, 35 pessoas foram presas, incluindo 32 advogados. Esses advogados credenciados, esses advogados constituídos por essas pessoas, serviam de pombo-correio, levando e trazendo informações do mundo externo para aqueles que estão no sistema prisional. Luiz Carlos foi preso em casa, em Cotia, na Grande São Paulo. Segundo a investigação, a função dele no grupo era criar notícias falsas sobre a polícia para desestabilizar o trabalho da segurança pública no estado. Segundo os investigadores, ele também recebia dinheiro do próprio crime organizado para executar esta função. Esse senhor ele recebia uma mesada da organização criminosa, algo em torno de R$5.000, era o que se imaginava. Se calcula que ele já recebeu por volta de 130 e poucos mil reais da organização criminosa. Luiz Carlos dos Santos já havia sido preso em flagrante em 2011, acusado de extorquir um guarda civil de Cotia, na Grande São Paulo. Ele teria pedido dinheiro ao GCM para não ser denunciado por um suposto estupro de uma adolescente. Recentemente, ele atuou no caso dos 5 jovens que desapareceram na zona leste de São Paulo, dando assistência à família das vítimas. O secretário de Segurança, Magno Alves, não deu detalhes do esquema, mas disse que os advogados atuavam na troca de informações entre os criminosos. O objetivo do grupo era trabalhar para colocar 2 integrantes do PCC no CONDEP, mas a solução encontrada teria sido coagir Luiz Carlos, um dos integrantes do conselho. Se eles estivessem no CONDEP, eles teriam uma possibilidade muito maior de avançar sobre as forças de segurança do Estado. Mais do que isso, eles poderiam, até mesmo, já faziam algum tipo de trabalho no sistema penitenciário. No fim da tarde, a presidente do CONDEP falou que todos do conselho ficaram surpresos com a prisão de Luiz Carlos. A entidade disse que o computador apreendido tinha informações sigilosas sobre a atuação da polícia. A entidade lembrou que até agora nada havia de suspeito contra Luiz Carlos e que acredita no princípio da presunção da inocência. O conselheiro Luiz, ele atuou dentro dos princípios legais das atribuições do CONDEP, não tendo nada a ensejar no sentido da atuação dele. Todas as denúncias apresentadas por ele ao CONDEP têm consistência e estão sendo investigadas pelo Conselho. A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que está acompanhando as investigações a fim de assegurar o respeito aos direitos dos profissionais e diz que, na medida que tiver ciência das acusações e assegurando o direito de defesa, vai promover as apurações necessárias. A prisão desse advogado do CONDEP é uma péssima notícia para quem atua diariamente na defesa dos direitos humanos. Na internet já pululam os raivosos de sempre, dizendo toscamente que quem defende direitos humanos defende bandido. Se esse advogado for, de fato, ligado ao PCC, deve ser julgado com direito à defesa e condenado ou absolvido por um juiz. Esse é um direito de qualquer cidadão, gostemos ou não dele. Uma pesquisa recente mostrou que quase 2/3 da nossa sociedade tem medo da polícia. Num contrassenso maluco, a maioria da população acha também que bandido bom é bandido morto. Nós precisamos aprender que bandido bom é bandido preso, depois de julgado. E polícia boa é a que prende, não a que mata. Inclusive, a que prendeu um advogado suspeito de ligação com o PCC. Uma celebração ecumênica reúne pela primeira vez os parentes, amigos e vizinhos dos 5 rapazes mortos no mês passado, quando iam para Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Um guarda municipal de Santo André é acusado de participação no crime. 2 padres católicos que têm vínculo com a comunidade realizaram um ato ecumênico aqui na quadra da escola Júlio de Gramont, que fica no Jardim Rodolfo Pirani, na zona leste de São Paulo, bairro onde os 5 rapazes moravam. Esta é a escola onde eles estudaram. A cerimônia acontece para lembrar um mês do desaparecimento e morte dos rapazes que tinham entre 16 e 30 anos.
Hoje nós conversamos com as famílias de 4 deles que eram mais amigos. Eles cobram a prisão de outros suspeitos envolvidos na chacina. O que levanta a gente, que a gente está de pé ainda, é para ver todos na cadeia. Isso que motiva a gente levantar da cama. Eu não estou satisfeita, porque eu tenho certeza que ele não fez isso sozinho. E nós, mãe, a gente não quer só um GCM preso, que não foi só ele. A gente quer todos que participaram do crime. Nós queremos justiça. Até agora, um guarda civil de Santo André está preso. Rodrigo Gonçalves de Oliveira admitiu ter atraído os 5 para uma emboscada no dia 21 de outubro. Os corpos foram encontrados em uma região rural de Mogi das Cruzes. O objetivo era vingar a morte de outro guarda civil. Mais de 20 pessoas já prestaram depoimento. A Polícia Civil não acredita que o guarda preso teria agido sozinho e também desconfia da versão de que ele não estava no momento da execução. E investiga também a participação de outros guardas no caso. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, recebeu alta do Hospital Particular Quinta D'Or e passou a cumprir prisão domiciliar. Garotinho estava internado desde sábado para fazer um cateterismo. Ele começou a sentir dores na quarta-feira passada, mesmo dia em que foi preso pela Operação Chequinho. Depois de passar mal, Garotinho foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, mas logo foi determinada a sua transferência para o presídio de Bangu. Uma decisão da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, permitiu que ele fosse levado para um hospital particular. Lá, Garotinho pôs o stent. Agora, Garotinho vai cumprir prisão preventiva no seu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ex-governador é acusado de usar programas sociais para comprar votos na eleição em Campos dos Goitacazes. Hoje, ele foi exonerado da Secretaria de Governo da cidade, cuja prefeita é Rosinha Garotinho, a mulher dele. Segundo a publicação no Diário Oficial, a saída dele do cargo aconteceu por orientação médica. O ministro Gedel Vieira Lima recebe apoio de líderes da base do governo. O manifesto foi entregue pelo líder do governo na Câmara, deputado André Moura, do PSC, no Palácio do Planalto. Segundo o parlamentar, todos os líderes da base assinaram o documento. No encontro com os deputados, Gedel chorou ao comentar a denúncia e disse que o caso está superado. No sábado, o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, acusou Gedel de pressioná-lo para liberar um empreendimento imobiliário de alto padrão em Salvador, em que Gedel tinha comprado um apartamento. Gedel admite que conversou com Calero, mas nega ter pressionado o ex-colega. Para o líder do governo, apesar da acusação, Gedel continua com plena condição de permanecer à frente da articulação política do governo Temer. Não, ele não usou do cargo para interferir, mesmo porque não houve interferência, tanto é que a posição não foi modificada. Ele como colega do ministro, ele tratou do assunto, ele levou o ponto de vista dele, o entendimento dele. E o entendimento dele, os argumentos dele não foram suficientes para poder o Ministério da Cultura mudar a posição, e ele respeitou isso. Tanto é que a posição é que o embargo está mantido. Ontem, a Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir investigação contra Gedel. Por enquanto, o presidente Michel Temer disse que o ministro continua no governo. Hoje, o ministro também ganhou apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, partido de Gedel. Para Maia, o episódio não é bom, mas o ministro se explicou e convenceu sobre sua inocência. Já na visão de Renan, a acusação contra Gedel é um fato superado. O senador ressaltou que, para ele, houve uma interpretação indevida dos fatos e, neste momento, é preciso deixar as denúncias para trás. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Essa é a Realpolitik no Brasil. Gedel Vieira Lima sempre foi um político de terceiro escalão. No entanto, hoje ganha R$51 mil por mês. Isso é uma pornografia, mas pornografia mesmo. É o prédio colocado no meio do centro histórico de Salvador, de onde, no 23º andar, ele queria contemplar a África, para além da Baía de Todos os Santos e do Oceano Atlântico. Por isso, ele manda. Ontem, ele mandou parar o processo contra ele na Comissão de Ética e o seu subordinado, nomeado por sua indicação, Dr. José Saraiva, pediu vistas e sentou em cima. Depois ele resolveu
que aquela comissão não tinha valor nenhum, que só pode sugerir alguma coisa ao presidente. Só essa banda destroçada da oposição, com o senador Falafino, Humberto Costa, pode imaginar que essa comissão representa alguma coisa e apela para ela. O Gedel tem outros colegas de terceira extração. Ele foi vice-presidente da Caixa no governo Dilma, foi ministro da Integração no governo Lula. O Itamar o chamava de percevejo de gabinete, o Renato Russo de suíno. No entanto, ele mandou abrir de novo o processo com ele e o relator tirou o processo debaixo do traseiro e entregou. Então quem manda no Brasil é o Gedel, porque o Temer não quer mudar. E aí também o Renan não quer que mude, o Rodrigo Maia não quer que mude, o Jovair Arantes não quer que mude, e o André Moura, conhecido nos áureos tempos do Eduardo Cunha como André Cunha. A verdade, meus amigos, é que o Gedel fica porque o Temer quer e porque o Temer teme. Agora, um recadinho para o Temer, com essa coisa imoral, que foi esse acontecimento asqueroso. Tudo o que o Gedel puder contar sobre ele que o assuste, não é nada perante o que vem de consequência desse acontecimento nefasto. Ou seja, o Gedel está colocando o Temer numa fria, mas numa fria. Espere para ver. Aliás, espere até amanhã, porque amanhã eu já estou aqui de volta direto ao assunto. Em pé. O presidente Michel Temer, do PMDB, se reúne com um grupo de 23 governadores no Palácio do Planalto para discutir uma saída para a crise financeira que a maioria dos estados está enfrentando. O presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão ao lado de Temer. Alguns estados estão sem dinheiro até para pagar os salários e o 13º dos servidores. Participam dessa reunião, ou melhor, participaram, parece que a reunião... esse é o início da reunião. Participaram da reunião os governadores Geraldo Alckmin, de São Paulo, Luiz Fernando Pezão, do Rio, Fernando Pimentel, de Minas Gerais, José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul, entre outros. Antes de ir ao Planalto, os governadores fizeram um encontro para afinar o discurso deles. Os casos mais críticos são do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. O governador gaúcho, José Ivo Sartori, decretou estado de calamidade financeira e mandou para a Assembleia Legislativa um pacote de medidas, como a fusão de secretarias, a extinção de órgãos governamentais e também a demissão de até 1.200 servidores. No Rio de Janeiro, os funcionários públicos protestaram mais uma vez em frente à Assembleia Legislativa contra o pacote de medidas anticrise do governador Pezão. Ele prevê, entre outros pontos, esse pacote, o aumento da alíquota previdenciária dos servidores, extinção de programas sociais e corte de salário dos funcionários públicos. E 3 projetos do pacote anticrise do governo do Rio, discutidos hoje na Assembleia Legislativa, receberam parecer favorável por parte dos deputados. Entre eles, a extinção de programas sociais, aumento do ICMS e aumento de salários de servidores adiado para 2020. Agora, esses itens devem ser votados em dezembro. E a crise afeta também o Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça comunicou hoje que não vai pagar a segunda parcela do 13º aos servidores. A notícia foi publicada pelo Portal J. Segundo a publicação, o STJ não definiu um prazo para o pagamento e alega que não tem verba. Com obras em ritmo lento, a fábrica do samba deve ser entregue totalmente concluída só em maio do ano que vem. Um atraso de 4 anos desde que começaram os trabalhos. O complexo, que abriga 14 galpões, foi orçado pela Prefeitura em 153 milhões de reais. Mesmo sem a conclusão, algumas escolas já estão trabalhando na área. O ruído que vem de dentro dos galpões da fábrica do samba revela o trabalho intenso das escolas para o próximo carnaval. Mas, claro, tudo é segredo por aqui, nada pode ser revelado. Não é de esconder de ninguém, de pegar, porque fulano vai copiar. Não, não é isso. A gente tem essa coisa de querer guardar a sete-chave para quando você solta, dar aquele impacto maior. Delmo trabalha com entusiasmo na Unidos da Vila Maria, que vai levar mais de 4.000 integrantes para o sambódromo e fazer uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.
E este ano, finalmente, o galpão de 4.500 metros quadrados pôde ser usado pela escola. Em outros barracões, você tinha que fazer alguma coisa, movimenta, tira para fora, põe um carro lá para poder... Aqui não, você tem o espaço para fazer toda essa engenharia toda, essa mecânica toda num lugar só. Foi uma novela até parte do complexo ficar pronta. E olha que apenas 50% das obras estão concluídas. O valor total do projeto é de 153 milhões de reais. Dos 3 blocos de galpões previstos, 2 foram entregues pela prefeitura, com 4 anos de atraso. Falta ainda um bloco com 7 galpões e o prédio da administração. A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo vai cuidar da gestão do espaço público. Contratamos algumas empresas que cuidam de condomínios, de galpões, de condomínios residenciais, está dando um suporte em termos dessa administração para a Liga. Por enquanto, apenas 7 das 14 escolas do Grupo Especial estão de casa nova. A previsão é que a fábrica do samba seja concluída agora só em maio do ano que vem, 9 anos após o projeto ter sido anunciado, ainda na gestão do prefeito Gilberto Kassab. Tinha escolas que estavam embaixo de viaduto, tinha escolas que estavam em áreas que tinha reintegração de posse. Então esse critério foi usado bastante na escolha. Luciana é presidente da Tom Maior e também faz mistério sobre o que a escola vai levar para o sambódromo e elogia a nova estrutura de trabalho. Para ela, mesmo ainda inacabada, a fábrica do samba já faz toda a diferença. As escolas, elas têm terrenos que não tem nenhuma infra. Nós construímos de uma maneira bem simples, né, o básico para trabalhar. E vimos hoje num lugar onde você tem toda a estrutura. Costumo dizer que nós saímos da comunidade, fomos morar num condomínio de luxo. Eles moram e trabalham no mesmo local. Geralmente formam uma grande família e os filhos seguem a profissão dos pais. Hoje você vai conhecer o dia a dia dos artistas que escolheram esse trabalho, na segunda matéria da série sobre o circo. Ontem, você viu aqui no Jornal da Gazeta como foi a chegada do circo em São Paulo há mais de 100 anos. E como o show tem que continuar, hoje também é dia de circo. Quem vive de circo leva sempre o trabalho para casa e alguns minutos antes do show já são suficientes para se transformar. Eu acho isso assim maravilhoso, porque eu estou no meu trabalho, eu estou na minha casa, estou no meu ambiente, como diz, eu estou na minha praia. Chumbrega não tem do que reclamar. Há 53 anos, exercendo a profissão, esbanja saúde e alegria. Hoje, trabalha no Stankovic, um dos circos mais tradicionais e antigos do Brasil. O palhaço já viajou tanto que perdeu as contas. Eu só não conheço do nosso país o Amazonas. O resto? O resto de cabo a rabo. No circo, gerações cresceram e ainda crescem entre as lonas e cordas. E não foi diferente com o palhaço Chumbrega, que divide palco e a vizinhança com o filho, o palhaço Panqueca. Meu avô já era de circo, meu bisavô já era de circo, a minha criação foi toda em circo. Eu estudei, completei o 2º grau completo no circo. E criar a criança no circo, eu acho um pouco mais fácil, porque aqui é tipo um condomínio fechado aqui, na verdade. E tem também o contrário, filho que ensina o próprio pai. É o caso do Sandro e do Jonathan, que juntos enfrentam o Globo da Morte todas as noites. Aí eu fui, aprendi, aí agora depois de 6 anos fazendo, fui ensinar ele. Falei, vamos lá, pai. Tá bom, vamos. Peguei ele dentro do Globo, nunca tinha pegado moto também. E aí, como que foi a primeira vez? Deu medo? Circo dá um pouquinho de medo, né? Mas foi tranquilo depois. Já a história do Circo Stankovic também começou com uma história de amor. O circo passou no Rio de Janeiro e a minha mãe conheceu meu pai, foi no circo. Conheceu ele, se apaixonou e aí se casou com ele. Aí foi, até agora tá viajando com o circo, até agora. Quando as luzes acendem, já dá para sentir o frio na barriga de quem vai assistir o espetáculo e de quem vai fazer. A magia do circo desperta os mais belos sonhos e solta a imaginação. E atenção, atenção, o show vai começar. Eu
acho que para a criança é muito legal, é uma cultura diferente, é um ensinamento diferente, por isso que a gente tenta manter isso para ela e sempre estar acompanhando para ela não esquecer que tem o circo também. Não ficar só no teatro, no cinema. O circo sempre estará à disposição de quem deseja embarcar em uma nova aventura. Entre argolas e aplausos, não tem como não prevalecer uma boa lembrança. Isso aqui é minha vida, eu gosto muito disso. Eu só peço que Deus me dê a oportunidade de acabar meus dias por aqui. Se Deus quiser. E Ele quer, viu? E na última matéria da série que você confere amanhã, a gente vai falar sobre o futuro do circo. Quais são suas transformações e adaptações dentro e fora do picadeiro. O Ministério Público Federal denunciou o ex-diretor da Petrobras, Jorge Zelada. A denúncia foi apresentada à Justiça Federal do Rio de Janeiro e não corre dentro da Lava Jato. Zelada é acusado pelo Ministério Público Federal por suspeita de corrupção no contrato de construção da plataforma P50. Segundo a Procuradoria, em 2006, quando era gerente-geral de implantação de empreendimentos para exploração e produção da Petrobras, Zelada acrescentou um aditivo ao contrato no valor de 67,5 milhões de dólares em favor do estaleiro Jurong. Em troca, segundo os procuradores, Zelada recebeu 3,3 milhões numa conta na Suíça. Além dele, foram denunciados também Júlio Ferma e Luiz Eduardo Campos Barbosa da Silva, representantes da empresa holandesa SBM. Na Lava Jato, Zelada já foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão e agora cumpre pena no Paraná. Ontem, o juiz Sérgio Moro e advogados do ex-presidente Lula discutiram durante os depoimentos de testemunhas de acusação em processo contra Lula. A ação no Paraná envolve o caso da compra e reforma do triplex em Guarujá, no litoral paulista. Durante a fala do senador cassado, Delcídio do Amaral, a defesa de Lula interrompeu a audiência várias vezes. Numa das mais contundentes, um dos advogados, José Roberto Batóquio, que já foi presidente nacional da OAB entre 93 e 95, reclamou que a defesa estava sendo cerceada e que Moro fez perguntas a Delcídio sobre assuntos alheios à denúncia. A defesa tem direito de fazer uso da palavra pela ordem para arguir questão de ordem. Ou se Vossa Excelência quiser eliminar a defesa, e eu imaginei que isso já tivesse sido sepultado em 1945 pelos aliados, e vejo que ressurge aqui nesta região agrícola do nosso país. Se Vossa Excelência quiser suprimir a defesa, então eu acho que não há necessidade nenhuma de nós continuarmos nessa audiência. Doutor, a defesa está tumultuando a audiência, levantando questão de ordem atrás de questão de ordem, não permitindo aqui que o Ministério Público produza a prova. Tanto o Ministério Público tem direito a produzir a prova, como a defesa. Na verdade, o que nós estamos querendo impedir é que o doutor promotor faça perguntas que não têm relação com a causa. Não tem relação com a causa. A causa está limitada a 3 contratos. Essa questão já foi apreciada, há um contexto, o juiz está permitindo. Mas o contexto, qual é o contexto? Só existe na cabeça de Vossa Excelência. Que contexto é esse? O contexto para nós é a denúncia. O governador do Pernambuco, Paulo Câmara, e prefeito do Recife, Geraldo Júlio, os dois do PSB, são alvos de investigação no Supremo Tribunal Federal. A informação é da revista Isto É. Segundo a revista, a investigação é sobre suspeita de superfaturamento e irregularidades na construção da Arena Pernambuco, obra feita pela Odebrecht para a Copa do Mundo de 2014. De acordo com a Isto É, o caso tem relação com a Operação Fair Play, deflagrada pela Polícia Federal de Pernambuco no ano passado, mas está sendo tratado no Supremo como um desdobramento da Lava Jato. Além do governador de Pernambuco e do prefeito de Recife, foram citados ainda o senador Fernando Bezerra Coelho e o deputado federal Tadeu Alencar, também do PSB. O governador e o prefeito têm foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça, mas, como o inquérito também cita parlamentares, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, quer que todas as investigações sejam feitas pelo STF. A investigação no Supremo corre em sigilo. De acordo com Janot, há suspeita de pagamentos feitos aos 4 políticos via doações oficiais da Odebrecht e da empresa Progetec, responsável pela auditoria da execução do contrato do estádio para campanhas eleitorais. Segundo a revista, Paulo Câmara teria recebido R$200 mil da Odebrecht para a campanha de 2014, ano em que foi eleito governador. Já o senador Fernando Bezerra teria recebido R$50 mil da Odebrecht e R$50 mil da Progetec.
O relatório aponta que Tadeu Alencar teria recebido R$30 mil de cada uma das empresas. Em nota, o governador Paulo Câmara, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, e o deputado federal Tadeu Alencar negaram superfaturamento na construção do estádio pernambucano. O senador Fernando Bezerra Coelho também negou qualquer irregularidade. Na Câmara dos Deputados, comissão especial discute pacote de medidas anticorrupção. A previsão é de que a votação do parecer do relator Onyx Lorenzoni, do DEM, acontecesse hoje. Mas logo no começo da reunião, por volta das 3 horas da tarde, Lorenzoni pediu um prazo maior para fazer ajustes antes de entregar o texto final. Até o momento, ele não voltou para a comissão. Uma das polêmicas do conjunto de leis é o item que torna crime o Caixa 2. Se o relatório for aprovado, ele ainda precisará ser submetido ao plenário da Câmara para então seguir para a análise do Senado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a tramitação no Congresso do projeto das medidas de combate à corrupção. Os congressistas brasileiros podem não ser bons exemplos, mas são bons avisos. No instante em que a Lava Jato dá os últimos arremates no acordo de delação coletiva dos executivos da Odebrecht, os deputados armam emboscadas para aprovar no plenário da Câmara uma ampla anistia para o crime de Caixa 2 e medidas que facilitem a abertura de processos contra procuradores e juízes. Todos os grandes e médios partidos estão nessa jogada. A ideia é empurrar as novidades para dentro do chamado pacote de 10 medidas contra a corrupção, uma iniciativa dos procuradores da Lava Jato, que chegou ao Congresso subscrita por mais de 2 milhões de brasileiros. No momento, o debate está concentrado numa comissão especial da Câmara, mas tudo pode ser ajustado no plenário, numa votação que deve ocorrer até a primeira quinzena de dezembro. O mais espantoso é que os deputados tramam enfiar coisas como a autoanistia dentro de um pacote anticorrupção, evitando imprimir as digitais na proposta. Deseja-se aprovar tudo numa votação simbólica, sem a exposição do voto de cada parlamentar no painel eletrônico da Câmara. A boa notícia é que não houve nenhum aumento da disfarçatez no Congresso. Continua tudo nos mesmos 100%. A notícia ruim é que em tempos de quebradeira do Estado e de teto dos gastos públicos, o dinheiro público talvez continue saindo pelo ladrão, porque é grande a chance de os ladrões continuarem entrando no orçamento. Boa noite. E a Polícia Federal fez hoje uma grande operação de combate a uma rede de distribuição de pornografia infantil na internet. Foram cumpridos 70 mandados de prisão, busca e apreensão nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará e Amazonas. 77 pessoas são alvo da operação, suspeitas de trocar e distribuir fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. E o vento mudou de direção e, apesar do sol, as temperaturas hoje não passaram dos 26 graus aqui em São Paulo. E voltamos a ter pancadas de chuva em alguns pontos da cidade. Será que tem chuva prevista também amanhã? Mariana Mentana traz os detalhes da previsão. Os meteorologistas alertam para o risco de temporais amanhã aqui no Sudeste. Uma grande área de instabilidade gerada por um sistema de baixa pressão provoca muita chuva, principalmente entre o centro-leste de Minas Gerais, centro-sul capixaba e o norte do Rio de Janeiro. O tempo só deve ficar firme mesmo em grande parte do sul do país, em quase todo o Nordeste e entre o Pará e o leste do Amapá. Vamos ver algumas temperaturas? Olha só, em Curitiba, mínima de 15 e máxima amanhã de 25 graus com chuvas a partir da tarde. Em Vitória, tempo chuvoso e máxima de 26. Em Cuiabá, calor de 34 graus com sol e pancadas rápidas de chuva. Já em Teresina, tempo firme e calorão na casa dos 38 graus. Agora, para o estado de São Paulo, a previsão
é a seguinte: em todas as regiões predomina o ar abafado, ou seja, quente e carregado de umidade. Por isso, podemos ter pancadas mais fortes de chuva, mas de forma rápida e pontual. A máxima chega aos 34 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e aos 35 em Votuporanga. Para o litoral, a máxima chega aos 27 graus em Santos e em Caraguatatuba e também pode chover forte por lá. E esses temporais pontuais não estão descartados aqui na capital, não. Nessa madrugada teremos mínima de 16 e a tarde de amanhã vai ser quente, com máxima de até 28 graus. Depois a chuva vai embora e o sol volta a predominar. Tanto na quinta quanto na sexta-feira, a máxima prevista é de 26 graus. No Egito, a justiça anulou uma das 2 sentenças de prisão perpétua sobre o ex-presidente Mohamed Morsi. Segundo a defesa de Morsi, o Tribunal de Cassação egípcio anulou a condenação e ordenou um novo julgamento. Ele foi condenado à prisão perpétua em 2015 por espionagem a favor do movimento palestino Hamas, do Hezbollah libanês e do Irã. Em outro processo por espionagem, Morsi também foi condenado à prisão perpétua por roubo de documentos de segurança nacional. Ele foi derrubado por um golpe militar em 2013. Na semana passada, um tribunal do Egito também havia anulado uma sentença de morte contra o ex-presidente por fuga da prisão e ataques contra a polícia durante a revolta de 2011, que derrubou o ditador Hosni Mubarak. A assessoria de Donald Trump diz que o presidente eleito dos Estados Unidos não vai mais investir na investigação dos e-mails de Hillary Clinton. Durante a campanha, Trump prometeu que, se fosse eleito, dedicaria um promotor especial à investigação do uso de um servidor privado de e-mails por Hillary, quando ela era secretária de Estado do governo Obama. O uso de e-mail pessoal é proibido pela Casa Branca porque pode comprometer a segurança de dados do governo. O republicano chegou a dizer que a democrata iria para a prisão. A assessoria dele disse hoje que Hillary já precisa enfrentar o fato de que a maioria dos americanos não a considera honesta ou confiável. E que, se Donald Trump pode ajudá-la a fechar essa ferida, talvez seja um bom passo não insistir na investigação. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Uma coisa interessante está acontecendo na França. É a possibilidade concreta de submeter o Estado a uma dieta de emagrecimento. As instituições públicas que são competentes fizeram história na França desde o começo do século XIX. Com o passar do tempo e até coisa de 50 anos, o Estado fornecia aos cidadãos serviços de excelente qualidade. E ninguém se queixava dos impostos, que por lá representam 44% do PIB. Aqui no Brasil, a carga tributária é de 36%. E é também na França um Estado honesto. Nunca surgiu por lá um escândalo como o da nossa Petrobras. Acontece que aquele país se endividou hoje e arrecada bem menos do que gasta. Surgiram as comparações internacionais e a França não está muito bem na foto. Continua bem no sistema público de saúde, mas perde na educação e nas tecnologias. Mesmo assim, até agora, a direita e a esquerda defendiam o Estado francês com o peso que ele tem. Algo importante aconteceu anteontem. No primeiro turno das primárias do Partido Republicano, que é de direita, quem chegou em primeiro lugar foi o ex-primeiro-ministro francês, François Fillon. Pois bem, ele promete coisas que ninguém ousaria antes prometer. Como, por exemplo, para cortar os gastos, suprimir 500 mil empregos no setor público. As eleições para presidente da República serão no finzinho de abril. Na esquerda, os socialistas nunca estiveram eleitoralmente tão fracos. Se o presidente François Hollande se candidatar, ele não chegaria ao segundo turno. Mas quem está crescendo é um dos dissidentes do Partido Socialista, chamado Emmanuel Macron. Ele também propõe cortar o tamanho do Estado. E vejam o paradoxo. Quem hoje defende o Estado com unhas e dentes é Marine Le Pen, a candidata da extrema-direita. O eleitorado dela quer retirar a França da União Europeia e fechar as fronteiras aos imigrantes. E para isso é preciso pegar de volta as atribuições de um Estado nacional de modelo mais antigo, ou seja, um Estado paquidérmico e bem grande. É assim que o mundo gira. Boa noite. Os brasileiros gastaram no exterior 1,420 bilhão de dólares em outubro. Segundo o Banco Central, esse número representa um aumento de 41,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Outubro foi o terceiro mês em que as despesas de brasileiros no exterior cresceram, quando comparadas ao mesmo período do ano anterior. Esse movimento se deve também à queda na cotação do dólar nesse período. Os esforços para a sobrevivência da esquerda brasileira na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nossa convidada é a deputada estadual do PCdoB, Leci Brandão. Obrigada, Leci, por estar conosco. Deputada, eu quero começar exatamente até acompanhando, né, o comentário do Natália, a questão do posicionamento da esquerda em diferentes países do mundo, o que é que está acontecendo. No Brasil, nós vimos que as eleições exibiram um esvaziamento da esquerda em todo o país. Não foi só o PT. Um esvaziamento da esquerda. E isso nos remete a uma reflexão sobre o que será que está acontecendo. A esquerda não convence mais? Perdeu o discurso? Não, eu acredito que a esquerda se renovará. Ela vai ter que passar, né, por uma reflexão. Eu acho que nós temos que pensar em tudo aquilo que acabou enfraquecendo, né, destabilizando a esquerda. E eu acho que há condições, porque quando você vê, por exemplo, um país como o Brasil, que tem uma série de desigualdades sociais, né, é um país em que a esquerda, pelo menos no meu entender e do meu partido, é necessária. A esquerda é necessária. Eu acho que quando você pensa nas questões dos interesses nacionais, na questão ampliar a democracia, né, você sabe que é necessário que haja também um pensamento dos movimentos sociais para poder comparar o que está vindo aí. Porque a gente sabe que nem tudo que estão querendo mudar vai ser uma coisa benéfica para o povo, né? Agora, deputada, a esquerda teve um avanço no Brasil. Sim. Um partido como o PT, um partido que se apresenta como um partido de esquerda, chegou ao poder, ficou todos aqueles anos no poder e outros pequenos partidos também tiveram um crescimento, o seu, inclusive, com muita dificuldade. O PCdoB tem uma história, anos, não é né? verdade? Tem uma história temos muito o grande. PSOL, temos a Rede. Exatamente, que são partidos que tiveram uma evolução. Entretanto, esse esvaziamento não deixa de ser intrigante. Eu li outro dia uma frase do Carlito Maia, que era um publicitário, um dos fundadores do PT, que ele dizia, quando a esquerda começa a contar dinheiro, ela vira direita. No Brasil aconteceu isso? A esquerda se aburguesou? Não deixa de ser um comentário que a gente tem que avaliar. Afinal de contas, ele era uma pessoa do PT, né? Homem de esquerda. Eu gosto muito de falar pelo meu partido. O PCdoB, por exemplo, ele sempre procurou defender o socialismo, né? O PCdoB, ele tem um objetivo, ele tem um ideal, ele tem uma pauta, ele tem uma plataforma. E a gente entende que se você faz determinadas mudanças que são para poucos e não para o povo, aí nos preocupa bastante. Você não pode fazer uma reforma que apenas vá, favorecer as pessoas que já têm bastante. Você tem que pensar naqueles que não têm. Que nada tem. Né? E os movimentos sociais estão aí, estão vivos, estão se recuperando. Eu acho que tem que ter uma união, tem que haver assim uma frente, entendeu? De esquerda, partidos que realmente acreditam que você pode ter dias melhores, você pode entender que houve corrupção, mas aqueles que não fizeram esse processo são pessoas que não podem perder seus ideais, não podem perder, a vontade que a gente tem de que todos possam viver de forma igualitária. Isso a gente não pode perder. Nos partidos de esquerda, existe abertura para essa formação de uma frente ampla de esquerda no Brasil? Eu observo que está havendo um pensamento também nesse sentido, mas há uma abertura para essa união que leve à formação, quem sabe, até de ou essa frente ampla, ou um novo partido? Uma frente ampla seria ideal, porque eu sou a favor da união, sou a favor do coletivo. Um bom coletivo sempre tem, uma qualidade boa também.
eu não tenho desesperança, muito pelo contrário. Eu tenho esperança de que a gente, trabalhando, cumprindo o nosso papel, cumprindo o nosso dever, né, você vai conseguir atingir coisas positivas. Porque, assim, quando você não usa o poder público para poder, sabe, se fortalecer pessoalmente, você não tem que ter medo, você tem que ter altivez, você tem que olhar de frente, você tem que ter firmeza, você tem que, sabe, acreditar que os ideais não podem ser dizimados, sabe? Agora, Marlice, aí, uma frente ampla pressupõe a existência de uma liderança. Quem seria essa liderança de uma frente ampla de esquerda? Seria o PT, que é o partido que tem mais militantes da esquerda no Brasil, mas que está num momento tão adverso, tão difícil, enfrentando tanta dificuldade? Seria quem? Um Ciro Gomes? Ele é um homem de esquerda que está no PDT e já se credencia a ser candidato à presidência da República. Marina Silva, a deputada enxerga um nome que, com força política e prestígio para aglutinar esses partidos que têm uma mesma linha ideológica de pensamento? Eu acho que essa liderança, ela tem que observar principalmente o perfil da pessoa, sabe, estudar a história dessa pessoa, porque quando você tem uma história, sabe, transparente, uma história limpa, uma história verdadeira com a questão política, porque a política é uma coisa boa, né, cuidar da cidade, cuidar do povo. E quando você se predispõe a exercer esse papel de forma legítima, aí você vai conseguir achar essa verdadeira liderança. Mas você não enxerga essa pessoa olhando assim? Nesse momento, não. Eu acho que nós temos que ter muita atenção, muita reflexão, entendeu? Mas temos que acreditar. Vai aparecer um momento em que essas coisas serão resolvidas. Muito obrigada, Leci, pela expressão do seu pensamento, que é importante para a reflexão de todos sobre o momento político na vida do país. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, um grande prazer estar aqui. Gamberini. Você vai ver a seguir as notícias do futebol. E o gol da vitória do Corinthians sobre o Inter. Time gaúcho, que está pertinho da segunda divisão, reclamou muito do juiz. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. O vento é o combustível da liberdade. O beijo é o combustível da paixão. O abraço é o combustível do encontro. O talento é o combustível da arte. O que faz a vida ser melhor é o combustível que você coloca nela. Combustível Petrobras. Move você. Parece que eu estou num hospital super moderno, né? Mas estou numa sala de aula do Senai aqui em São Paulo. Esse equipamento é um simulador de manutenção e operação de ressonância magnética, que treina as pessoas que vão trabalhar no setor de saúde. Afinal, a saúde é hoje o grande problema do Brasil e precisa de gente bem treinada. Aqui no Senai, a gente aprende na teoria e tem estrutura de primeiro mundo para colocar em prática. Trabalhar com gente especializada faz toda a diferença em um setor como o nosso. Quando o profissional fez Senai, sei que posso confiar. O que a indústria faz por meio do Senai é dar formação profissional, ajudando as pessoas a conseguirem um bom emprego, um melhor salário, a terem sucesso. São mais de 1.400 cursos. Um deles pode mudar sua vida. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. No Todo Seu de hoje eu converso com o ator Ciro Barcelos.
que está em cartaz com um espetáculo impecável aqui em São Paulo. No cardápio, um jantar de dar água na boca. E eu tenho a honra de receber meu querido amigo Daniel, que vem mostrar pra gente seu novo trabalho. Coração de amor, onde você estiver. Não perca o Tudo Seu de hoje, 10h30 da noite. Vou ficar aqui te esperando, hein? Não existo sem. E agora vamos às notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. A vitória do Corinthians no Brasileirão deixou o Internacional mais perto, olha, da segunda divisão. Pois a Estela deixou o clube paulista, claro, mais próximo da edição do ano que vem da Libertadores da América. Uns sorriem, outros choram, faz parte do esporte. No caso do Internacional também houve revolta com a arbitragem. O único gol na Arena Itaquera nasceu dessa jogada em que Romero caiu dentro da área. O juiz marcou pênalti para o Corinthians, apesar das reclamações. Na cobrança, Marlone correu para a bola e marcou. Final Corinthians 1, Internacional 0. Nos vestiários, muita reclamação por parte do Internacional e até o reconhecimento do técnico do Corinthians sobre as falhas de arbitragem no jogo. Hoje, o direito do Internacional de reclamar é pleno. Eu acho que eles podem e devem. Só que isso não vai mudar aquilo que já aconteceu com o Corinthians também. Mas é mais uma vez que eu venho, o Internacional vem a São Paulo e é mais uma vez agarfiado violentamente pela arbitragem. 2005 foi assim, senhores, vocês sabem disso. 2009 foi assim. Naquela final da Copa do Brasil, ó, e hoje de novo 3 jogos importantes, decisivos. No desembarque em Porto Alegre, os jogadores do Internacional enfrentaram protestos na saída do aeroporto e o ônibus da delegação teve que ser escoltado pela Polícia Militar até o estádio do Beira-Rio. Situação complicada para o Inter, mas o Corinthians, Celso, vai conseguir essa vaga para a Libertadores? Há esperança? Não tem apresentado futebol para isso, mas a esperança tem, depende só dele. Se ganhar do Atlético Paranaense em casa, por exemplo, e depois, pelo menos, tem ganhado o Cruzeiro fora, mas se empatar, talvez com uma combinação de resultados dê. Agora, a situação no Internacional é delicada mesmo. A arbitragem errou, não houve pênalti, mas atribuir uma eventual queda para a segunda divisão por causa da arbitragem, isso é falta, sabe, é covardia. O Internacional já foi favorecido, inclusive, nessa temporada, algumas vezes. Acontece, faz parte do jogo. E amanhã começa a decisão da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentam em Belo Horizonte. 2 campeões que buscam fechar a temporada com pelo menos um título importante. O primeiro jogo é no estádio do Mineirão. Nesta segunda-feira, o Atlético Mineiro treinou no Mineirão, palco do primeiro jogo contra o Grêmio pela decisão da Copa do Brasil. O treino mostrou que o técnico Marcelo Oliveira terá problemas para escalar o time, já que 3 jogadores estão machucados. Apesar disso, os titulares que vão a campo se dizem motivados. A torcida pode esperar de nós muita garra, vontade, dedicação, e isso não vai faltar. Que cheguei, estou esperando tentar conseguir um título importante, e bueno, tenho a possibilidade de jogar esta final, que é muito importante para mim, para todo o time, então seria fantástico conseguir o título. Do lado do Grêmio, o clima de confiança também dá o tom dos treinos para a partida desta quarta-feira. O time gaúcho quer deixar de qualquer jeito a fila de 6 anos sem ganhar um título sequer. O nosso momento chegou, por tudo que a gente trabalhou e batalhou durante todo esse tempo para chegar a esse momento e em busca dos nossos objetivos, ele tá muito próximo. Então, com certeza, vai ser um Grêmio muito focado e muito confiante no objetivo. E, claro, mais sobre essa final amanhã aqui no Jornal da Gazeta. Tá bom, Estela? Ok, muito obrigada, Celso. Boa noite. É com você, Gamberini. Quem passeia por Londres, em algum momento encontra uma placa azul na fachada de uma casa. É sinal de que alguém muito importante morou ali. O projeto das placas azuis completa 150 anos e o correspondente Ross Salinas mostra agora alguns desses lugares que se transformaram em pontos turísticos. Dobrar a esquina e passar por uma casa onde John Lennon viveu. A teoria da evolução de Charles Darwin tomou forma nesse prédio. Nessa casa de tijolos marrons, Winston Churchill, o famoso primeiro-ministro inglês, nasceu e morreu. Mas não precisa ser guia turístico para saber todas essas informações. Para quem passeia por Londres, basta ficar atento nas placas azuis. É
Elas homenageiam homens e mulheres notáveis que viveram ou trabalharam nesses lugares. São uma forma de conectar pessoas do passado com os prédios do presente. Esse ano, as placas azuis comemoram 150 anos de existência. A placa mais antiga da cidade foi instalada em 1867 e é de Napoleão III, sobrinho do famoso imperador francês. São mais de 900 placas espalhadas por toda Londres. Com a ajuda do aplicativo oficial do projeto, você pode encontrar todas em um mapa interativo. Encontrar elas pela cidade é quase como se fosse uma caça ao tesouro. A lista de nomes famosos que viveram ou trabalharam na cidade é grande. O cantor jamaicano Bob Marley, a poeta Sylvia Plath, o pintor Van Gogh e muitos outros. Essa casa aqui atrás tem o privilégio de ter 2 placas azuis na fachada. Moraram aqui 2 grandes músicos, separados pelo tempo, mas unidos pelo mesmo CEP. A casa geminada que o guitarrista Jimi Hendrix viveu foi também o endereço do compositor alemão de música clássica George Handel. A residência virou museu. Aqui você pode ver os quartos onde eles moraram e réplicas de objetos e instrumentos da época. Dizem que um homem é feito de suas memórias e, de certa forma, a cidade também é. Londres celebra sua história através de prédios grandiosos e monumentos históricos, mas também numa simples placa azul. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias em nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. O melhor da gastronomia está no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.